Amém. Amém, queridos. Aleluia. Pode se sentar. Sabe, hoje é uma data comercial. É uma data para paz, de comércio, de presente. Mas não adianta você dar milhares de presentes para o seu pai, dar beijinho, se você não honra, amém? E a mesma coisa, não adianta a gente falar um monte de coisa para Deus se a gente não honra a Deus. E como que a gente honra no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, nós honramos a Deus. Não só nas ocasiões especiais, não só para sair na foto, né? Nós honramos a Deus todos os dias como Pai. Porque nós somos imagem e semelhança dele. E nós honramos ele, alegramos ele, como a gente ouviu, ó, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará. A mesma coisa somos nós, os anos estão avançando para nós. Amadurecemos, envelhecemos, mas quando nós estivermos velhos, nós vamos amar menos Deus? Vamos adorar menos? Porque eu estou cansado? Não! Sabe por quê? Porque essa é uma prática, é o nosso estilo de vida. É ser um filho que ama Deus e reconhece Ele em todos os caminhos e todas as coisas, amém? Isso tem que ser a nossa essência. Não só no dia mau ou no dia bom, mas todos os dias. Eu amo a Deus, eu amo a sua palavra e eu ando com Ele, amém? Sabe, nós precisamos a cada dia mais ter consciência de quem somos. Ter consciência de quem somos em Cristo. Ter consciência que nós somos imagem e semelhança de Deus. Que Ele nos gerou com amor. E essa semana, uma palavra ardeu muito no meu coração, que está em 1 Coríntios 4:20, que diz assim: o reino de Deus não é só falar, é viver pelo poder de Deus. O reino de Deus não é só a palavra, não é só ficar falando, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou crente. O reino de Deus é a gente viver pelo poder de Deus. A gente saber que ainda que a gente não veja, que ainda que a gente não sinta, que ainda que o vento seja contrário, eu vivo sobre a palavra de Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que me chamou, que me salvou, que me deu vida em abundância, ele é fiel para cumprir a palavra dele na minha vida. E quando nós dizemos o reino de Deus não é só palavras, é viver uma vida de poder, eu me lembro de Daniel 11:32, que diz assim: mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Se nós conhecemos a Deus, nós temos condição, através do Espírito Santo, de pôr a palavra de Deus ativa na nossa vida. Pôr a Bíblia funcionar na nossa vida quando as circunstâncias estão totalmente contrárias. Como a gente está falando hoje do Dia dos Pais. Em Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são bênção. E a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos enriquecem e nos acrescentam dores. Não nos acrescentam dores, nos enriquecem, nos alegram. Então, se filho é bênção do Senhor, ele tem que alegrar o nosso coração, amém? Ele tem que enriquecer, a gente tem que ter orgulho de ser pai, de ser mãe. Por quê? Porque a palavra de Deus é poder. O reino de Deus é a palavra agindo nas nossas vidas. É a palavra gerando transformação. É a palavra gerando vida nos desertos, nos lugares secos. Ah, mas por quê? Porque o sobrenatural foi implantado em nós através do Espírito Santo, amém? Se nós não entendermos que nós andamos com Deus, vivemos com Deus, mas no sobrenatural, independente de vivermos na terra, nós não vamos desfrutar do poder da palavra na nossa vida. Nós andamos como gente normal, gente comum. Falamos, comemos, bebemos,
mas dentro de nós tem o Espírito de vida, que é o Espírito Santo. Então nós não somos gente normal, gente comum, porque o Espírito de Deus habita em mim e você. Quando nós andávamos no mundo, nós éramos criaturas viventes criadas por Deus. Quando nós viemos para Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E por mais que a gente ouça milhares de conversas, filhos são aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador. Para o mundo, Deus é Deus. Para mim e para você, Ele é Pai. Amém? Para mim e para você, nós oramos como a Renata orou essa manhã. Papai, eu estou aqui. Para o mundo, Ele é Deus. Ah, Deus disso, Deus daquilo, Deus de pedra, Deus de pau, Deus de qualquer coisa. Deus de barro. Deus de... É Deus para eles. Agora, para a gente, Ele é Pai. Porque é uma promessa que nós temos. E por que nós sabemos isso? Através do Espírito Santo que habita em nós. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês muito séria. Não queira que o mundo entenda coisas do Espírito, coisas de Deus. Não queira que o mundo entenda isso. Porque a palavra diz que o Evangelho para o mundo é loucura. Só entende a palavra quem tem a revelação através do Espírito Santo de Deus. Quem não tem, não entende. Então, às vezes, a gente fica querendo explicar para as pessoas coisas que elas não vão entender. Ai, mas sabe o que é? Não, queridos, eles não vão entender. Porque está na palavra. Que o mundo não entende. E eu quero ler com você aqui. Jesus diz assim, eu quero começar do João 14. João 14, 11. Eu vou ler aqui para a gente entender o contexto. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede que ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardar os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, presta atenção, que o mundo não pode receber, que é o Espírito Santo. Porque não vê, nem o conhece, mas vós os conheceis. Porque habita convosco, estará em vós. Esse é o Espírito Santo. Não vos deixará órfãos. Voltareis para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verás, mas vós me vereis. Porque eu vivo, e vós vivereis. Porque Jesus vive em nós. Nós vemos Jesus pela fé. Pela palavra de Deus nós vemos Jesus. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus está em nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei nele. Aí ele fala, vou pular uma parte aqui. Vou ler aqui tudo. Disse-lhes Judas, né? Não o Iscariotes, o outro Judas. O Senhor, de onde vem? E que há de se manifestar em nós e não ao mundo. De onde vem isso que o Senhor está falando? E o que há de se manifestar em nós e não no mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará. E viveremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito. Ai, fechou, perdão, irmãos. Eu toquei aqui, só um minutinho. Aí. Aqui, achei.
Tenho-vos dito, estando convosco, mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, quer dizer, não tenha medo, vocês não estão sozinhos. Ouviste o que eu vos disse. Eu vou e venho para vós. Se me amardes, certamente exultarei, porque eu disse, eu vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. E eu vou-lhe disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acreditais. Jesus disse, olha, eu estou avisando, para que quando se cumprir, vocês acreditem. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima, e Jesus vai finalizando aqui. Aí, o príncipe deste mundo, né? E aí ele diz, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. O que ele está falando? Olha, eu amo o Pai e eu obedeço. E eu faço o que ele me mandou porque eu amo. Amor a Deus sem obediência não é amor, amém? Eu amo a Deus, você obedece os mandamentos? Jesus fala aqui, depois eu quero que você leia na sua casa João 14 inteiro. Leia com calma e preste atenção, que o tempo todo Jesus dizendo, você me ama, obedece os meus mandamentos. E eu estou antecipando para vocês aquilo que vai acontecer, para que vocês acreditem. Então, se a gente ama a Deus, não tem como amar a Deus e não cumprir os mandamentos. Não tem como amar a Deus e não cumprir a palavra, porque Jesus diz, a palavra é dele. Ele enviou a palavra através de Jesus Cristo. Queridos, nós não temos como ver o poder da palavra, a verdade da palavra, se a gente não amar a Deus. E nós não temos como amar a Deus se nós não amarmos a palavra. Amém? Eu amo a Deus. Você ama a palavra de Deus? A palavra te sustenta, a palavra te alimenta, a palavra te levanta, a palavra é suficiente na tua vida quando tudo está errado. Mas sabe o que é? Não, então você não ama a Deus e a palavra. Porque se você ama a Deus e a palavra, quando o dia mal vem, quando o vento se levanta, você lembra de tudo que Jesus fez naquela cruz, que foi um preço muito caro, para que a gente tivesse acesso a Deus e a palavra. Amém? Queridos, Jesus pagou um preço terrível para que eu e você tivéssemos vida, como ele diz em João 10:10, mas vida em abundância. Ele não disse uma vida qualquer. Ele pagou um preço naquela cruz terrível para que toda a nossa enfermidade fosse levada naquela cruz. Ele pagou um preço para que a gente tivesse liberdade de falar com Deus, de orar a Deus. E o Espírito Santo só veio habitar em mim e você, que é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, porque Jesus enfrentou aquela cruz. Se Jesus não tivesse enfrentado aquela cruz, eu e você não teríamos em nós o mesmo poder que ressuscitou dos mortos. Amém? E Efésios diz que nós temos, habita em nós, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. E este poder habita em mim e você, porque Jesus enfrentou aquela cruz. Ele morreu morte de cruz. E está em Gálatas, está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios. Quem são gentios? Somos nós que não conhecíamos a Deus, que não éramos a nação santa eleita. Que chegasse aos gentios através do Espírito Santo da promessa. Então, tudo que nós temos acesso a hoje, a palavra, todas as promessas que nós vivemos, toda vez que nós oramos, e Deus responde, ouve, é porque Jesus enfrentou aquela cruz. Porque ele estava disposto a permitir, olha só, que eu e você nos tornássemos filhos de Deus também. Ele permitiu, ele nos aceitou
Jesus abriu caminho, pagou o preço para que Deus nos aceitasse, para que os nossos pecados fossem cobertos, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Para que o mesmo poder que habitava nele, habita em mim e você hoje. Se nós não reconhecermos isso, o sacrifício de Jesus na cruz, nós não conseguimos reconhecer a nossa salvação primeiro. Que nós somos salvos e nós estamos livres do inferno porque Jesus enfrentou aquela cruz. Nós temos vida em abundância porque Jesus enfrentou aquela cruz. Queridos, quando fala de salvação, o Espírito é eterno. Nós somos o Espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. O nosso Espírito é eterno. Tanto os nossos como aqueles que não reconhecem Jesus, Deus. Só que a diferença é que existe um inferno. E as pessoas que não caminham com Cristo, infelizmente, elas vão para lá. Ai, mas você está falando, eu estou falando que a palavra fala. E eu não tenho medo de falar a palavra, amém? E nós vamos viver uma eternidade com Cristo. Uma eternidade com uma vida em abundância. Se Jesus veio para trazer uma vida em abundância terrena para a gente, imagina na glória. A Bíblia diz que é extraordinária, é espetacular. Nunca olhos viram. Então, tudo que nós vivemos hoje é porque Jesus enfrentou aquela cruz que era o chamado dele. E eu e você, estamos enfrentando o nosso chamado? Jesus veio e cumpriu o propósito. O propósito de Jesus, queridos, era vir e nos resgatar das trevas. Era vir ser o cordeiro mudo no nosso lugar. Jesus veio para que eu e você ficássemos livres da morte eterna. Ele cumpriu o propósito. E nós estamos cumprindo o propósito de Jesus aqui na terra? O propósito que o Pai nos mandou? Nós podemos dizer, olha, como Jesus cumpriu o propósito dele, enfrentando aquela cruz, eu estou cumprindo o meu propósito aqui na terra. Você já pensou nisso? Você já falou com Deus sobre isso? Senhor, qual que é o meu propósito aqui na terra? Porque eu li com vocês Daniel aqui. O povo que conhece a Deus é forte, faz proeza. Você, quem conhece Deus aqui, levanta a mão. Amém? Você conhece a Deus? Levanta a mão, eu quero que você levante a mão. Amém? Quem conhece a palavra, conhece a Deus. Amém? Quem aceitou Jesus é filho, o Espírito testifica, outro Espírito, você conhece a Deus. E você tem feito proezas? Você tem feito proezas para o reino de Deus? Porque o povo que conhece a Deus é forte e faz proezas. Queridos, Jesus foi, mas ele deixou o Espírito Santo. E aqui ele fala, ó, que a gente faria coisas maiores. Sabe, queridos? E ele fala, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. O Espírito Santo está disponível para ensinar a mim e a você. Só que você está disponível para aprender? Você está disponível naquele momento que você não sabe como fazer, que você não sabe como agir, até no seu dia a dia. Ah, eu não sei direito no meu trabalho como eu me comporto, como filho de Deus. O povo faz isso, o povo faz tudo errado. O Espírito Santo está pronto para te ensinar. Ah, eu não sei como eu me comporto em relação aos meus filhos, como o pastor Ricardo falou nessa manhã, dos exemplos. O Espírito Santo está aqui para te ensinar. Eu não sei como eu me comporto como esposo. O Espírito Santo está aqui para te ensinar. Está em você, na verdade, né? Eu não sei como eu me comporto como esposa. O Espírito Santo está para te ensinar. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, o Espírito Santo está aqui para nos ensinar. E aí Jesus diz assim, ó, em João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e os fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai.
Se nós somos imagem e semelhança de Deus, o mesmo Espírito que habita em Deus. Olha, Jesus era um. Quando Jesus morreu na cruz, foi embora e deixou o Consolador, qual que era o objetivo de Deus? Multiplicar os filhos, multiplicar o poder. Segura aí. O que acontece? Jesus era um. Só existiu um Jesus. Só existe um Jesus que passou na Terra. E naquela época só existia um Jesus. Quantos milagres nós já ouvimos falar? Quantos milagres a gente ouviu falar que Jesus fez? Agora pense, o mesmo Espírito que habitava em Jesus habita em mim e você. Quantos milagres eu já fiz? Quantos milagres você já fez? Você consegue entender que neste momento, aqui na Terra, o mesmo poder que habitava em Jesus, o mesmo Espírito está distribuído nessa imensidão do mundo. E agora, se nós realmente crescêssemos, teria notícias maravilhosas no Fantástico, na TV. Cadeirante, porque agora tudo tem termo para falar, cadeirante levantou da cadeira de roda numa igreja na Bahia e começou a andar. Mulher foi curada de câncer em Fortaleza. Homem foi ressuscitado no Japão. Mulher estéril deu à luz a 4 filhos na Arábia Saudita. Viciado em droga foi liberto em Jardinópolis. É o mesmo poder que habitou em Jesus, queridos. Nós temos uma promessa que faríamos a mesma obra. Jesus era um e nós somos milhares de milhares de milhares. Amém? Jesus era um. Jesus foi a semente lançada no mundo. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, pegou Jesus e lançou como semente na terra, naquela cruz. Quando a semente foi lançada, nasceu milhares, multidões de filhos para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Só que nós, muitas vezes, queremos entender isso com a nossa mente. Nós não vamos entender com a nossa mente, porque é um poder sobrenatural. E nós, como filhos, que somos imagem e semelhança de Deus, mas eu gostaria tanto, eu amo tanto Deus, que eu queria dar um presente para Ele. Que presente você acha que a gente pode dar para Deus? Que tem tudo, é dono de tudo, sabe tudo. Alguém pode me falar que presente que a gente pode dar para Deus? Fala, gente. Que presente que eu posso dar para Deus? Posso dar um presente para Deus? Fazendo as mesmas obras que Jesus fez. Quer dar um presente para Deus hoje? Cura o enfermo, ressuscita o morto, liberta alguém do vício. Este é o presente que nós, como filhos terrenos, daríamos ao Pai hoje. Não, mas é uma data comercial. É uma boa desculpa, né? Você acha que eu vou dar presente para Deus hoje? Isso daí é data comercial. É uma boa desculpa, né? Que presente que nós daríamos para Deus hoje, fazendo as mesmas obras que Jesus? Fazendo coisas extraordinárias, manifestando o poder dele, enviando hoje, fala, Senhor, eu tenho riqueza, que o Senhor tem me abençoado, hoje eu estou enviando 10 missionários, para que o teu evangelho seja propagado. Quer dizer, esse é o presente que nós daremos para Deus, para o Pai. Fazendo as mesmas obras, sendo imagem e semelhança de Deus. Sendo filhos, como foi falado nessa manhã, não é orgulho, não é soberba. Porque tá me achando, eu não tô me achando, eu sou. Você é imagem e semelhança de Deus. O povo que conhece a Deus é forte e faz proeza. Então você é.
que o Senhor falou para Josué? Não aparta da tua boca o livro desta lei e farás prosperar o teu caminho. Quando você tem a palavra, você faz o teu caminho prosperar. Aí diz que Josué lá, quando ele estava lutando, e se eu não me engano é com os medianitas, disse assim que Josué orou e o sol parou. O sol não subiu, nem a lua desceu. E diz assim, que nunca mais se ouviu tal ordem de um homem. Esse foi o presente que Josué deu para Deus. Imagina, ele pegou o poder de Deus, ele creu. Queridos, eu quero que você entenda isso. E Josué não tinha nem o Espírito Santo nele, como nós temos disponível ali, ó. Que habita em mim e você. Que presente que Davi deu para Deus? O exército de filisteus 40 dias afrontando o exército de Israel. Davi fala para: quem és tu, incircunciso? Para afrontar o povo de Deus. Hoje mesmo, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Foi lá com uma pedrinha, matou o gigante. Sabe qual é o presente que a gente dá para Deus? Crê que a palavra realmente funciona. Crê que ele pode fazer milagre através da minha vida e a sua vida hoje. Os homens de Deus, como eles eram, Abraão foi amigo de Deus. Conhecido como amigo de Deus. Sabe o que é o presente que a gente dá para Deus? A gente andar contra a mão do mundo e fazer a palavra de Deus. Porque o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, mas bateu papo com Abraão, que era amigo dele. Ele avisou Abraão: eu preciso falar para o meu amigo Abraão. Queridos, esse é o presente que a gente dá para Deus como Pai. É fazer a vontade dele e ser igual a ele. E nos chamou para ser. Porque se Deus não quisesse que a gente fosse igual a ele, não quisesse que a gente manifestasse poder e glória, ele não tinha falado, ele não tinha dado, ele não tinha colocado em mim e você o mesmo Espírito que colocou em Jesus Cristo. Ele tinha nos salvado e resolveu o problema. Amém? O maior interessado que a gente viva como Deus, que a gente ande como Deus, é Ele. O maior interessado é que nessa terra nós sejamos os pés, as pernas, os braços, as mãos, a boca, os olhos, o ouvido. É Deus. Ele nos deu esse poder, essa autoridade. A Bíblia fala que Jesus foi o primeiro de muitos filhos. Em Gênesis fala que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Para que ele criou? Para que a gente viva como ele. Na palavra, mas a gente manifesta o poder de Deus. Eu já falei mais de uma vez aqui. Como que o mundo vai ver o poder de Deus? Através da minha vida e da sua vida. O mundo vai ver a manifestação da glória de Deus através da minha vida e da sua vida. Como o mundo vai saber que Jesus realmente esteve aqui e tudo que nós falamos não é loucura, é verdade, através da minha vida e da sua vida. Amém? Vamos ficar em pé? Pai querido, Pai amado, Senhor de amor e graça, eu externei nesta manhã a palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas eu sei que é o Teu Espírito Santo que habita em nós, que dá o crescimento, Pai. Eu declaro que nós viveremos coisas extraordinárias. Viveremos manifestação do Teu poder e da Tua glória. Viveremos proezas, Pai, faremos proezas, seremos fortes em todo o tempo pela Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, que a nossa semana seja uma semana de oportunidades, de manifestar quem Tu és em nós e através de nós, Pai. Que na nossa semana nós possamos nos levantar, e cada vez que nos levantarmos, Cristo seja levantado na nossa vida. Porque quando praticamos a Tua palavra, o inimigo é envergonhado e Cristo é glorificado, Pai. Cada vez que a Tua palavra se cumpre na nossa vida, Jesus Cristo é exaltado, é glorificado, Pai. Por isso te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor confiou em nós tão grande amor, tão grande dom, tão grande poder.
Porque nós já vencemos o mundo, porque o Senhor mesmo diz que maior é o que habita em nós do que aquele que está no mundo. E nós decidimos viver esta palavra. Nós somos maiores por dentro do que por fora. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Olá, você é o nosso convidado a estar conosco aqui todos os domingos, às 10 horas da manhã, aqui no Espaço Vida Abundante, no Jardim Parque Hotel. Esperamos por você. Com certeza, será muito bem-vindo.